ele achou, e durante muito tempo sustentou o discurso de que foi eleito graças ao Carlos Bolsonaro e um trabalho revolucionário dele nas redes sociais. Durante o primeiro ano e 6 meses de mandato, ele carregou em cima desse confronto, da linha do confronto estabelecida pelo filho, Carlos Bolsonaro, pelo gabinete do ódio, pela ala mais ideológica, levou isso ao paroxismo na pandemia, a ponto de fazer parte de atos antidemocráticos, de confrontar as instituições, confrontar o Supremo, todos os dias atacar a imprensa, que passou a ser atacada, inclusive, fisicamente, por apoiadores dele, em frente ao Palácio do Alvorada. E no momento da prisão do Fabrício Queiroz, em 18 de junho, que era o auge disso tudo, aí acho que o presidente se viu acuado e viu que estava se formando uma tempestade perfeita para, por exemplo, fazer avançar um pedido de impeachment, caso ele não refreasse as suas ações em todos aqueles campos. Então, esse Bolsonaro mais contido, de lá para cá, embora continue pensando exatamente da mesma maneira e agindo da mesma maneira, esse Bolsonaro retoricamente mais contido, ele vem da prisão do Queiroz para cá, e isso coincide exatamente com o período pesquisado agora pelo Datafolha. A última pesquisa era justamente de 23 de junho, logo depois da prisão do Fabrício Queiroz. Ela deu o pior momento do Bolsonaro. E essa agora, depois de 1 mês e meio em que ele está bem mais quieto e segurando as pontas ali, e que ele trouxe o Centrão para dentro, começou a fazer política, inclusive indo nos estados, inaugurando obras futuras, e isso coincide com o crescimento dele nas pesquisas. Então, essa dose de pragmatismo que entregou um bom resultado na pesquisa deve ser seguida de mais pragmatismo. Nisso você está coberto de razão. E tem alguns nomes aí que são importantes para a gente dizer para o nosso público que estão na essência, estão na gênese disso. Primeiro, o ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações, que entrou mais ou menos nessa época. Ele é egresso do Centrão, genro do Silvio Santos. Me lembro de, desde o início, ter falado, olha, ele vai tentar melhorar o trânsito do Bolsonaro com a imprensa. Então, o Bolsonaro parou de dar aqueles quebra-queixos desastrosos na frente do Alvorada, também porque a imprensa parou de cobrir, e parou de confrontar todos os dias os jornais, as emissoras de TV, etc. Agora, na live semanal que ele faz, ele dá sempre uma palhinha para a Jovem Pan depois, responde umas perguntas. Então, ele está criando uma mídia simpática ao governo, que durante muito tempo ficou algo ali muito nebuloso. Então, você já pode olhar para a mídia e ver veículos que são claramente simpáticos ao presidente. Antes havia até um equilíbrio entre pessoas críticas e não críticas nesses veículos, e agora eles estão realmente embarcados no governo, e isso coincide com a entrada do Fábio Faria. Então, o personagem é importante. E também o ganho de proeminência do Rogério Marinho dentro do governo, que costurou a entrada do Centrão, está costurando esses caminhos aí para driblar o teto de gastos e colocando o Bolsonaro para viajar o país e voltar a ser recebido em aeroportos, em palanques, algo de que ele está gostando. Então, acho que essas duas são figuras para observar daqui para frente nesse novo momento do governo. O impasse entre gastar e não gastar, abrir e fechar o cofre, ele continua mesmo depois da mise-en-scène da última quarta-feira. Ele vai se refletir nas próximas semanas. O Bolsonaro, depois de ter dado ali todas as garantias ao Paulo Guedes, ontem já relativizou a questão do teto de gastos, que é uma coisa que está ameaçada mesmo. Esse ano se fez o orçamento da guerra para poder quebrar o teto sem que o governante fosse responsabilizado por conta da pandemia, mas para o ano que vem, todas as previsões são de que seja quase impossível cumprir o teto nos moldes como ele está hoje. Ou se cria gatilhos para criar exceções e aí ele ser mantido de alguma maneira, ou tem gente falando em implodir o teto de uma vez, cada vez mais. E aí nisso, os gastadores do governo ganham o apoio da oposição, uma oposição de esquerda que é contra o teto desde sempre. Então a gente vai viver aí um momento em que a oposição, além de estar muito perdida no discurso, vê algumas das suas bandeiras serem captadas pelo bolsonarismo, né? A coisa da renda básica já era uma delas, com o auxílio e a possibilidade de que vire um programa permanente, e agora a questão do fura-teto, que também é algo que eles falam desde o Temer, e que agora pode se tornar realidade e beneficiar o Bolsonaro no primeiro momento, né?
porque estudo dá combustível para uma reeleição, mas joga o país no mesmo abismo em que a Dilma Rousseff jogou para se reeleger em 2014. Então é engraçado como nessa de polarizar o PT de um lado e o Bolsonaro de outro, acabam sempre se valendo dos mesmos remédios e sempre criando uma polarização entre esses dois, deixando a coisa radicalizada entre esses dois lados. E a pesquisa Datafolha e as outras do Poder 360, acho que também mostram que tem espaço para isso, porque o Bolsonaro se recuperou, mas a aprovação dele ainda não chega a 40%. Isso coloca o Bolsonaro na posição do segundo pior presidente da história do Brasil desde a democratização. O Collor tinha mais aprovação nessa mesma época. Quem tinha menos? Tinha a Dilma 2 e o Fernando Henrique... Não, Fernando Henrique 2 não, porque tinha também mais que ela. O Temer e a Dilma eram os dois únicos que eram mais mal avaliados que o Bolsonaro nesse mesmo momento do mandato. Aliás, Dilma em 2013, que coincidiu com as jornadas de 13, um pouco antes da eleição. Sim. Então, você veja que não é que ele esteja surfando numa onda super positiva. A pesquisa do Poder 360 mostra que o Moro rivaliza com ele, empata com ele no segundo turno. Mas que arcabouço político existe em torno de uma candidatura do Sérgio Moro? Nenhum. E tem o bolsonarismo muito esperto na história de que tem de desarmar a Lava Jato para tirar a competitividade do Moro, que é o que a gente está vendo em outro fronte. Então, enquanto ele está cercando todos os lados, a oposição está meio biruta de aeroporto, né?